Prefeito, então o nosso objetivo nessa entrevista é falar um pouco do aniversário da cidade, né? Osasco completa 58 anos no dia 19 e devido às enchentes, uma parte do calendário de atividades acabou sendo adiada para daqui a algumas semanas, né? Eu queria saber então um pouquinho do que está previsto, né, de obras, do que o senhor pretende anunciar de novidade, né, de inaugurações e de obras que vão iniciar, que fazem parte desse calendário de aniversário. Osasco vai fazer 58 anos, né, uma das cidades mais novas de toda a nossa região, e a gente procurou fazer com que essa celebração, essa comemoração tivesse prioritariamente entregas importantes para a cidade. Nós vamos entregar 60 obras. Sim. Então, o que compreendem essas ações? Todas as áreas de serviços públicos vão ser contemplados. Por exemplo, na área educacional, nós vamos entregar o Mundo da Criança da Zona Sul. Estamos fazendo uma reforma estrutural em todas as nossas unidades escolares, né? Algumas já começaram, outras vão ser iniciadas. Avançamos na questão da implantação das lousas digitais, entregando uniforme e material escolar. Na área da saúde, nós vamos entregar novas unidades de saúde, na unidade de saúde de Santa Gema, em Presidente Altima, uma nova unidade. Vamos começar a construção de novas unidades. Nós vamos ter a primeira unidade de saúde para atender a comunidade do Portal e do Bonança, que inicia também no calendário. Nós vamos entregar um novo centro de especialidades odontológicas. Então, ou seja, tem entregas em todas as áreas. Na área de lazer, nós vamos entregar campo com grama sintética, áreas de lazer revitalizadas. Nós vamos retomar agora um programa, o programa Asfalto Novo, que não para daqui até o final do ano. Todo dia, a partir do reinício, todo dia, nós vamos começar a recapear 2, 3 ruas na nossa cidade. Ou seja, nós vamos totalizar em 120 dias aproximadamente 350 ruas que vão ser recapeadas. Isso já licitado, já com recurso contemplado, ou seja, não é tapa-buraco, arranca o asfalto antigo e coloca asfalto novo. Entre outras entregas importantes, no calendário a gente também tem o planejamento, porque nós vamos agora ter que esticar um pouquinho mais. Essa semana fez com que a gente interrompesse algumas coisas, né, mas no calendário desse início de ano teve a retomada das obras do fórum, né, agora nós vamos ter também o início das obras do Hospital da Criança. Já começamos também a obra da maior creche do Brasil, que é o Mundo da Criança da Zona Norte, que é maravilhosa. Vocês vão ficar assustados positivamente com o Mundo da Criança da Zona Sul. Então vocês já vão conseguir projetar e entender o que vai ser o Mundo da Criança da Zona Norte. Serão bastante vagas lá, né? Só na Zona Norte ali são mais de 1.000 vagas em período integral. Todas as vagas período integral, não tem meio período? Se a gente quisesse fazer meio período, a gente conseguiria atender 2.000 crianças, né, num prédio, numa parceria com a Fito, né, que todo mundo reconhece a qualidade de ensino da Fito, só que totalmente gratuito para a população. Com essas 2 unidades, chega a zerar a fila por vagas na creche? Não, mas a gente está muito próximo de atingir a nossa meta, né? Eu assumi o governo, eu tenho um BI aqui na minha tela, que eu vou fazendo esse acompanhamento diário. Nós pegamos mais de 12.000 crianças aguardando vaga em creche. O número já é inferior a 5.000. Com essas quase 2.000 vagas aí que a gente vai entregar, nós vamos chegar muito próximo a 2.000, 3.000 vagas na fila de espera. Não é fácil zerar vaga em creche, mas nós estamos muito próximos de conseguir isso. O senhor falou do pronto-socorro infantil, né, do hospital infantil, me desculpe. Ele começa quando? O senhor já faz o lançamento da pedra fundamental da obra, ainda nesse pacote de aniversário? Já tem uma data prevista? Ele deve, como a gente está atrasando um pouquinho no calendário, na verdade não é atrasando, né? A gente está postergando devido ao acontecimento, né? Não é muito clima para ficar fazendo evento, inauguração, festividades do aniversário da cidade. A gente cancelou, né? A gente já ganhou totalmente gratuito o show da Nativa, sem custo para o município.
Como que a gente faz um show, né, num momento de preocupação como esse na cidade? Então a Rádio Nativa foi tão parceira que ela vai fazer com que esse show aconteça novamente sem custo, mas lá para o final de março, né, onde a gente entende que tudo vai estar 100% normalizado. E assim é o início das obras do Hospital da Criança. Eu não quero só lançar a pedra fundamental e não ter pactuado com isso o início de obra. A gente não tem feito isso no nosso governo. A gente lança a pedra fundamental e às vezes no mesmo dia, uma semana, 10 dias no máximo, já tem gente trabalhando no local, é isso que a gente vai fazer. Então deve ficar para o final de março, comecinho de abril, a gente já está todo vapor ali nas obras do Hospital da Criança. E qual que é o prazo para a conclusão da obra, prefeito? Uma obra de 12 meses. Né? 12 meses. É uma obra que a empresa pode fazer mais rápido, mas na verdade a gente não é esse o nosso objetivo. Muitas pessoas falam assim, prefeito, mas você vai começar o Hospital da Criança, tem que correr para terminar ele antes da eleição. Eu já não penso assim. Eu penso que a gente tem que fazer bem feito. E eu estou muito confiante, estou trabalhando bastante. Se não der para eu inaugurar ainda esse ano, se Deus me abençoar, eu vou inaugurar no início do meu segundo mandato, aquele que é uma expectativa muito grande na nossa cidade. Eu até esqueci de falar. Nós vamos reabrir os céus da nossa cidade, né? Que há muitos anos estão fechados, as piscinas, o teatro, né? Não só a parte educacional, quanto a parte de lazer, nós vamos entregar também no calendário da nossa cidade. Osasco só tem hoje uma piscina que atende a comunidade, nós vamos terminar e abrir com 4 piscinas atendendo a comunidade. Então é criança que faz aula de natação, é senhora que pode fazer aula de hidroginástica, né? Faz bem para a qualidade de vida, fortalecer a musculatura, né? Então também é muito importante. E o pronto-socorro de Santo Antônio, que está sendo reconstruído, não é uma reforma não é tinta, é reconstrução, ampliação, modernização. Vamos deixar funcionando tudo o que não funcionava e vamos trazer novos serviços para o pronto-socorro de Santo Antônio. Vai ser um dos melhores pronto-socorros de toda a região metropolitana. Essa ampliação seria no número de leitos que atende? De leitos, de estruturas que não tinham hoje, atendendo vigilância sanitária, as recomendações do Corém, né? Então é toda uma adaptação estrutural. Por exemplo, eu estou vindo de uma unidade básica de saúde, na Olaria do Nino, que a gente entregou hoje, faz parte do calendário do aniversário da cidade, e conversei com um médico que trabalha há 15 anos e um que trabalha há 17 anos lá. Aí eu perguntei, há quantos anos tem problema aqui? Ele falou 15, o outro 17, ou seja, desde a inauguração não teve a manutenção adequada. Então era cheio de infiltração, bolor, não tinha parte de esterilização recomendada, correta. Então isso a gente encontrou em vários equipamentos da cidade. Então ponto a ponto, passo a passo, a gente vem reconstruindo a cidade em todos os sentidos. O senhor acredita que termina o mandato com todas as unidades de saúde reformadas? Com certeza, é a nossa meta. Foi uma parceria muito boa com a iniciativa privada. Algumas unidades, como a do Jaguaribe, quando a gente começou a obra, a empresa falou assim, prefeito, me chamou lá, falou assim, eu não vou reformar a sua unidade. Eu falei, como que você não vai reformar a sua unidade? Ela falou, ela é tão ruim, ela foi tão mal construída, que eu prefiro derrubá-la inteirinha e fazer uma nova para o senhor, pelo mesmo preço, o senhor não vai gastar um centavo a mais, mas eu não vou colocar o nome da minha empresa para reformar aqui não. Não tem o mínimo de infraestrutura adequada aqui para atender a população. Então eu prefiro te entregar, eu vou diminuir meu lucro, mas eu vou te entregar um negócio que vai durar muitos anos atendendo com qualidade a população. Então isso a gente está fazendo, né? É lógico que a população queria que em 1, 2 anos de governo a gente resolvesse todos os problemas da cidade, mas não é tão simples assim, né? Hoje comecei amanhã, às 7 horas da manhã, ali na Radar, um elo importante de ligação de canalização do Baronesa com o Rochidale. Os moradores, eu encontrei uma menina de 31 anos, falou, 31 anos tem problema aqui. Agora que está melhorando, está amenizando, e ela está muito confiante que na conclusão da canalização deve resolver uns 90% do problema ali, né? Então,
É trabalho, 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 trabalho. O senhor falou dessa questão da canalização e a gente vê que tem as obras, né, no braço morto do Tietê e nós tivemos a enchente de segunda-feira, né? Eu queria que o senhor fizesse um resumo para a gente das ações que a Prefeitura desenvolveu no local, né, para amenizar os danos para essas famílias e se o senhor estuda alguma isenção de imposto para essas famílias que foram atingidas aí pelas enchentes. Nos últimos 12 meses do nosso governo, a gente canalizou o Rochidale mais do que os últimos 12 anos. Só para ter um comparativo do quanto a gente avançou na canalização do Rochidale. O que foi feito de extensão de canalização no Rochidale em 12 meses do nosso governo é maior que os últimos 12 anos das administrações anteriores. Ou seja, a gente fez uma transformação no Rochidale, que ainda não está completa. Mas só famílias, nós removemos mais de 400 famílias que moravam dentro daquele córrego. Deixavam a margem estreita, cheia de obstruções e a calha rasa, assoreada. Com a remoção das famílias que hoje moram no Miguel Costa, eu consegui alargar, canalizar e afundar a calha. E, obviamente, que manter uma limpeza permanente. Todas as grandes chuvas que a gente teve ao longo do nosso governo, exceto no primeiro ano onde a gente ainda não tinha iniciado aquela canalização, a gente sobreviveu no teste. Agora, essa última chuva, ela foi a maior chuva da história da nossa cidade. Estavam se falando dos últimos 37 anos, mas a Defesa Civil computou que das 3 horas da manhã da segunda para as 3 horas da manhã da terça, num período de 24 horas, é a maior chuva da história da nossa cidade. É a maior chuva da história da nossa região. E a gente só teve problemas graves porque o Tietê transbordou, o Rio Pinheiros transbordou e aí não tem vazão para a água. Né? Então ela teve um refluxo e aí não tem canalização que suporte isso. Né? Porque a gente tem muitos bairros que dependem aí do escoamento da água para o Tietê e para o Rio Pinheiros. Então o que aconteceu? Esse problema, a cidade voltou ao normal, Barueri alagou muito. Santana do Parnaíba, Carapicuíba, Itapevi, todas as cidades do entorno. E algumas cidades tiveram até problemas muito graves e estruturais. A nossa mobilidade urbana está funcionando 100%. Mas continua tendo trânsito, como sempre teve nos gargalos da cidade. Todas as escolas com aula normalmente. Agora, óbvio que a gente tem áreas de risco, de encosta em ocupações que têm há mais de 20 anos na nossa cidade. Que hoje a gente desvia toda a atenção, o foco e a preocupação da Prefeitura para esse local, porque agora a cidade normalizada nas questões estruturais, de mobilidade urbana, aula, saúde, a nossa principal preocupação é com a preservação da integridade física das pessoas, a vida, né? Acima de tudo. E tem muita resistência, Vanessa. Nesses locais, você chega num local de risco, numa encosta, que a pessoa mora há 20 anos, que ela já tem bens móveis, tem sentimento pelo local, é muito difícil fazer a remoção. O pessoal fala, não, eu sei que é perigoso, mas não vou sair daqui. Sim. Então, tem alguns momentos que a gente teve até que ter uma condução quase que coercitiva, né, para resguardar a vida das pessoas. Se a gente não tivesse feito um trabalho preventivo no Morro do Socorro, no Rochidale, entre outras áreas, nós teríamos tido uma tragédia na nossa cidade. E essas famílias, elas estão sendo direcionadas para o Bolsa Aluguel? Sim. Como que está funcionando a assistência a essas famílias? Ontem nós lançamos 3 ações, né, num programa que chama Acolher. A gente fez o povo de Osasco e da região é maravilhoso, né? Quando tem um problema, o povo se une em oração, em solidariedade. Então a gente está recebendo muita doação. É assustador o que chega de mantimento, produto de higiene, colchão, alimentos não perecíveis. Só que a gente precisava avançar para uma outra área, que é eletrodoméstico. Então ontem a gente lançou uma campanha, assim, em menos de 18 horas, convidamos alguns empresários e só ontem a gente arrecadou quase 500 geladeiras e fogões. Né? Então, que vão ser destinadas para essas famílias. Junto a isso, a lei nos permite isentar o IPTU, mas para o próximo exercício,
não para o ano corrente. Sim. Além, né, da gente ter as regras da legislação eleitoral. Então a gente não poderia isentar o IPTU nesse ano, tem que ser para o próximo exercício, como São Paulo está fazendo. Mas o problema é agora. O prejuízo dessas pessoas é agora. Então ontem a gente lançou um programa de indenização das famílias que tiveram prejuízo. Então as famílias vão poder procurar a prefeitura, né, através da Secretaria de Assuntos Jurídicos, né, trazer comprovações de prejuízos materiais e a prefeitura vai organizar, né, uma ação de indenização. E o terceiro, que também foi muito bem acolhido, a gente equiparou o nosso Bolsa Aluguel à capital mais rica do Brasil, que é São Paulo. Então o nosso Bolsa Aluguel teve 33,5% de reajuste, né, que todo mundo questionava, o Bolsa Aluguel não é suficiente, não é suficiente. Então hoje nós vamos pagar o mesmo valor que a capital de São Paulo paga aqui em todas as nossas mediações, que são R$400. Sim. E quantas famílias já foram retiradas de lá, prefeito? Nós temos 192 famílias cadastradas que tiveram intervenções relacionadas à enchente. Nem todas elas são do Morro do Socó. E agora a nossa equipe vai fazendo uma triagem bem detalhada, porque como foi divulgado que a Casa de Cultura era um ponto de apoio para acolhimento assistencial e habitacional, apareceu muita gente. Então o que a gente fez? Lá não é a CE, não é, lá a gente não quis questionar ninguém. Nós cadastramos todas as 192 famílias que nos procurou e agora nós vamos averiguar quem realmente está nessa condição e realmente precisa. No nosso serviço de acolhimento, nós temos em torno de 30 famílias, mas se cadastraram 192. Mas o que pode acontecer? Pode ser que alguma família recebeu notificação e não quis ir para o acolhimento, quis ir para a casa de um parente, de um amigo, pode acontecer isso também. Então, por isso que nós vamos olhar caso a caso para realmente contemplar quem está numa situação um pouco mais de necessidade. Só para ficar bem claro, prefeito, o senhor falou dessa questão da indenização, mas além disso, existe ainda um estudo para isenção no imposto do ano que vem ou vai ser só essa ação indenizatória e não terá alteração no IPTU? Porque, vamos falar assim, sendo bem pragmático, uma indenização é muito maior do que o valor do IPTU. Né? Eu poderia dar isenção do IPTU, mas acho que a gente tem que ir além. Então, uma família que tem, às vezes, paga R$2.000 de IPTU, com certeza ela trazendo a documentação aqui do que ela teve de danos, de prejuízo, se a casa dela teve problema com enchente, com certeza ela vai ter uma indenização no mínimo o dobro desse valor. Então a gente quis ir além. Agora não dá, né, para fazer a indenização e além disso abrir mão de receita ano que vem, né, e não tem como. Sim. Prefeito, o senhor falou da questão das obras. O Osasco tem 2 piscinões, né, que ajudaram bastante, porque sem os piscinões poderia ter sido pior. Existe algum estudo ou alguma possibilidade de se criar mais algum, ou o senhor acha que não é necessário, que só a canalização seria necessária, seria suficiente para solucionar e amenizar esse problema? O novo piscinão, o novo projeto para a cidade de captação de águas pluviais, ela fica na Vila dos Remédios, naquela região da Pedro Rissato. Eu estive lá com os moradores, conversei com eles. Nós estamos finalizando a aquisição do terreno da Sabesp, que tem ali na frente de uma instituição de ensino. Esse projeto vai trazer 3 importantes vertentes para aquela região da Baixada do Vila dos Remédios. Ele vai ter espaço para uma contemplação habitacional, que o terreno é muito grande. 2, vai ter espaço para uma contemplação de lazer, é um parque que nós vamos construir com área de lazer, pista de caminhada. E o terceiro, que é o piscinão, né, para abrigar, porque é uma baixada ali. E ali a gente tem um problema histórico, é a única coisa que pode, de fato, trazer um resultado efetivo para aquela região da Pedro Rissato e ruas adjacentes ali da Vila dos Remédios. Ok. A gente está finalizando, está com a Sabesp. Em breve a gente deve mandar para a Câmara, precisa de autorização legislativa. O projeto está pronto, né? Então, eu estou correndo muito para finalizar a documentação Sabesp, aprovar na Câmara. Eu quero começar ainda esse ano esse projeto dessa construção desse piscinão. Vamos ver se os trâmites legais vão permitir isso.
Se começar ainda esse ano, o senhor consegue concluir esse ano, também ficaria para um segundo mandato? Não, aí é uma obra que, se der tudo certo, é para o primeiro ano do mandato seguinte, aí se Deus quiser. Falando um pouquinho de mobilidade, então, né? Eu estive acompanhando aquela reunião do CIOeste, onde o senhor questionou novamente a questão da entrada, da nova entrada para Osasco via Castelo Branco, e o governador falou da questão que está avançada, mas ainda não há uma data para o início. Como que o senhor tem sentido, né, por parte do governo do estado, a vontade de colocar essa obra em prática, dessa obra sair do papel de fato e conquistar essa nova entrada para Osasco? Olha, esse é o principal pleito da cidade na questão da mobilidade urbana. Eu, desde vereador, eu já lutava por isso, depois com o governador Geraldo Alckmin, tive 2 audiências com ele, depois como prefeito eleito, com o governador, e agora com o governador João Dória, né? Ele tem um compromisso de iniciar essa obra ainda esse ano. Nós estamos esperando uma decisão judicial que se permite fazer no formato de extensão do contrato com a CCR para, em contrapartida, ter investimento na cidade. Se isso juridicamente agora, que deve sair nos próximos 30 dias, quem falou isso foi o governador, nós vamos saber que caminho nós vamos tomar. Que a entrada vai acontecer, vai. Agora, se a gente tiver uma decisão favorável agora, ela começa ainda nesse primeiro semestre. Agora, se a gente tiver um resultado adverso à prorrogação do contrato, que é tudo feito isso pelo governo do estado. Porque assim, foram várias etapas. Primeiro, aprovar o projeto na Artesp, que é a agência reguladora. Aprovamos o de Osasco e o da CCR. Aprovação do projeto executivo com orçamento. Osasco aprovou, CCR aprovou. Encontro dos projetos, o que eles querem fazer, encontra com o que a gente vai conseguir fazer aqui para suportar a vazão do trânsito, foi aprovado pela Artesp. Então está tudo 100% aprovado. Falta falar assim, ó, comece. E esse comece a gente depende agora de uma decisão judicial, uma avaliação jurídica para o governador. O governador João Dória quer ter segurança, que ele vai colocar lá, ó, estou prorrogando o contrato por mais um ano deles e eles vão investir 150 milhões de reais na nova entrada de Osasco. É essa segurança que ele quer ter, a gente só está esperando isso para começar. Eu estou muito confiante. Agora, e se a gente tiver uma decisão negativa? O governador não pode prorrogar um ano em troca de investimento, coisas desse tipo, né? Aí nós vamos ter que abrir um processo licitatório. Aí o que a gente começaria nesse ano, aí com certeza vai demorar no mínimo mais um ano para bater uma primeira estaca. Ok. O senhor falou numa outra entrevista sobre um novo acesso pela Zona Norte, a construção de um viaduto. Queria saber se esse projeto ele caminhou, se tem alguma novidade em relação a ele. Esse projeto está pronto, a gente só não tem recurso ainda para fazer ele. É uma prioridade para a gente? É uma prioridade. Mas eu tive que direcionar dentro daquilo que a gente tinha. Primeiro ano a gente pagou, equacionou as dívidas, fizemos tudo o que a gente pôde fazer para organizar. E o segundo e o terceiro ano, a gente procurou priorizar no quê? Saúde, educação e segurança pública. Eu poderia ter iniciado um novo acesso entre Zona Sul e Zona Norte, sim, mas eu estava com o principal problema da cidade na segurança pública. E não adianta eu ficar empurrando para o governo do estado, não adianta eu ficar falando de polícia militar, polícia civil. Eu chamei uma parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Governo do Estado e investi. Né? Eu dobrei o orçamento em segurança pública. Então, quando você prioriza alguma coisa, você acaba tirando. E deu resultado. Né? Osasco caiu 500% o latrocínio. Né? O Governo do Estado comemora 30% de queda de latrocínio, Osasco caiu 500%. Né? Em 12 meses do ano passado, nós tivemos 2 latrocínios. Em 12 meses, nós tínhamos 2, 3 latrocínios por mês. Teve semana que teve 2, 3 latrocínios em Osasco. Nós tivemos 2 no ano. Caiu roubo, furto, vários delitos, né? Estupro, homicídio, né? A redução dos índices de criminalidade no nosso estado são sensacionais. Por quê? A gente investiu no COI, a gente investiu
no efetivo, novas viaturas. Comecei o ano dando posse para mais 97 agentes de segurança, que agora estão terminando o treinamento e junto com as novas viaturas, chegou novos armamentos para a Guarda Civil. Ou seja, a gente priorizou o investimento na saúde, na segurança e na educação. Eu queria saber um pouquinho, prefeito, da luta pelo bilhete único. Foi uma grande conquista do seu mandato, mas ainda falta a questão da integração com a CPTM. Né? Queria saber como que estão as negociações, se existe já essa possibilidade dessa conquista, dessa integração. Há mais de 12 anos, há 15 anos, existe a promessa da implantação do bilhete único em Osasco. Municipal. Sempre o que foi feito como plataforma dos governos que passaram por aqui, vão fazer o bilhete único municipal. E era o que está no meu programa de governo. Eu falei, eu vou fazer o bilhete único municipal. O que é o bilhete único municipal? É a pessoa poder pegar mais de um ônibus dentro da cidade pagando uma única tarifa. E eu cumpri. Agora a gente vai para uma segunda etapa, que não depende só do município. A CPTM não é ligada à prefeitura, ela é ligada ao governo do estado. O ônibus intermunicipal não é ligado à prefeitura, ela é regulamentada por uma agência reguladora do governo do estado. Então agora é uma nova etapa. O que a gente fez nesse nosso compromisso? Implantar o bilhete único municipal, entender o quanto isso vai custar na prática, porque uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática. Pode aumentar muito o número de pessoas que andam de ônibus, porque agora é mais barato de ônibus que de Uber. A gente tem que entender como a população vai reagir com essa benfeitoria. Assim que a gente tiver uns 6 meses de avaliação, porque a gente começou agora, começamos no mês de férias, está muito baixa ainda a adesão ao bilhete único, mas nós vamos começar a sentir agora, quando fechar fevereiro, fechar março, né? Quanto isso está custando para o município? A gente tem R$1 milhão por mês para gastar nessa plataforma. Né? Então, se a gente perceber que tem fôlego para dar um próximo passo, avançar na gratuidade para o idoso, para 60 anos, avançar na integração com o intermunicipal, avançar na integração com o Vale Transporte, nós vamos passo a passo. É um programa que foi iniciado e vão ter outras etapas para beneficiar quem usa o transporte público. Eu tinha esse compromisso, cumpri meu compromisso e agora eu começo um novo compromisso, que é avançar com as outras integrações. Para finalizar, prefeito, queria que o senhor avaliasse um pouquinho a cidade de Osasco, né? Como que o senhor vê Osasco, o senhor que nasceu aqui, né? Desde a infância vive aqui, foi vereador, agora prefeito, como que o senhor avalia Osasco e qual a mensagem que o senhor deixa para o cidadão osasquense nesse aniversário? Osasco é uma cidade maravilhosa, é uma das cidades mais novas da região metropolitana e é uma das cidades mais importantes do Brasil. Por quê? Porque ela tem características importantes geográficas, sim, mas porque ela tem um povo maravilhoso, um povo batalhador, um povo que acorda cedo, dorme tarde, não mede esforços para cuidar da sua família, para gerar emprego, para consolidar o que nós somos hoje. É uma cidade que tem muitos imigrantes e muitos migrantes, pessoas que vieram de várias regiões do Brasil e de fora do Brasil e aqui consolidaram vida, constituíram negócios e fazem essa cidade ser uma cidade que não para de crescer. A gente reconhece que tem muita coisa para a gente melhorar ainda em Osasco. E esse é o nosso desafio. Por isso que eu trabalho de segunda a segunda e quero continuar trabalhando para fazer com que cada ação que não faz mais do que a minha obrigação dê bons resultados para as pessoas que mais merecem na ponta, que é a nossa população. Esse é o nosso propósito, trabalhar todo dia, muito, incansavelmente, para fazer cada semana, cada mês, cada ano, Osasco ser uma cidade cada vez melhor. Como que o senhor, só para fechar agora de verdade, qual a marca desse seu primeiro mandato? Quando terminar o final deste ano, independente do resultado da eleição, se o senhor for reeleito ou não, como que o senhor quer ser lembrado por esse primeiro mandato? Qual que é a marca? Eu quero ser lembrado por um mandato de uma gestão de muito trabalho, né, que enfrentou os principais desafios de frente, né, não fugiu e não se omitiu quando a cidade precisou nas principais crises e problemas, e um mandato
que atendeu, dentro do nosso programa de governo, mais de 75% das nossas propostas, que é um fato inédito, né? Ou seja, foi um mandato de realizações, né? E de reorganização da cidade, reconstrução, com novas entregas, mas também recuperando aquelas coisas que são históricas e atendem a população há muitos anos da nossa cidade.